Bom dia, amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Nós nos reunimos mais uma vez como Igreja de Jesus Cristo. E como Igreja de Jesus Cristo, nós nos reunimos mais uma vez para o aprendizado da Sua palavra, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. É necessário nós estudarmos a palavra de Deus. É necessário nós estudarmos a Bíblia. É necessário nós conhecermos a Deus através da sua Santa Escritura. É necessário, como irmãos em Cristo Jesus, conhecer e se aprofundar na nossa fé, se aprofundarmos na nossa fé espiritualmente, dizendo, no estudo da palavra de Deus. Eu os convido nesse instante a fazer uma oração para pedir a iluminação do Senhor nosso Deus, do Santo Espírito, para que possamos aprender e praticar a palavra e a vontade do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, nesse instante, nesse momento de aprendizado, Escola Bíblica Dominical, nos colocamos na Tua presença para aprendermos, ó Pai, da Tua palavra. Ajuda-nos nesse instante de meditação. No próximo momento que teremos a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, através do seu servo reverendo Carlos Alberto, que o Senhor traga palavras para ele, palavras para mim, palavras que não são nossas, mas sim do Senhor, Pai. Que através do seu Santo Espírito todos nós possamos ser alcançados por estas lições, possamos ser alcançados por estas meditações, e que o Senhor possa abençoar a todos que vão aprender nessa escola dominical hoje, nesta manhã, como aqueles que, quando acessarem durante a semana ou o mês o nosso canal no YouTube, possa aprender também, ó Pai. Abençoa esta igreja no seu crescimento espiritual e quantitativo também, ó Pai, mas principalmente no qualitativo. Pedimos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, esse momento especial eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 7. Livro do profeta Amós, capítulo 7, do verso 10º ao 15º. Livro do profeta Amós, capítulo 7, do verso 10º ao verso 15º. Enquanto os irmãos procurem nas suas Bíblias, eu vou tomar um gole de café. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou essa mensagem a Jeroboão. Jeroboão, rei de Israel: eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nesses tempos, nesses termos, Jeroboão tombará ao fim da espada, ou melhor, ao fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora de sua terra. Mais tarde, Amazias expulsou Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar o teu pão por lá com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros.
figos silvestres. Entretanto, Yahvé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, neste momento. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Mas eis que Yahvé te sentencia dizendo: tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada. A tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã. Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Amados irmãos, a nossa reflexão hoje, nesse 15º domingo do tempo comum, recorda-nos que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama e envia como testemunhas do seu projeto de salvação. Esses enviados devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projeto de Deus, e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. Ao lermos o livro do profeta Amós, no capítulo 7, do verso 10º ao 15º, ele apresenta-nos o exemplo do profeta escolhido, chamado e enviado por Deus. O profeta vive para propor aos homens com verdade e coerência os projetos e os sonhos de Deus para o mundo, atuando com total liberdade. O profeta não se deixa manipular pelos poderosos, nem amordaçar pelos seus próprios interesses pessoais. Amados, ao lermos o livro do profeta Amós, capítulo 10, do verso 10º ao 15º do capítulo 7, temos uma pequena noção do que estava acontecendo com Israel, o que estava acontecendo com aquela sociedade naquele momento, e que Deus levantou um homem, como ele mesmo se descreve, que não é profeta, não é filho de profeta, não pertence a nenhuma escola profética. Ele era apenas um agricultor, um homem do campo, um homem da roça. E Deus fala com ele para ele profetizar sobre Israel. E ele não se calou diante das ameaças. Ele não se calou em Betel. Amazias o expulsou de Betel. Mas ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel ao seu chamado. Ele foi fiel àquilo que Deus incumbiu dele fazer. Amados, Deus nos chama a cada um de nós, como chamou muitos homens e mulheres da Bíblia. Ele nos chama hoje para profetizarmos. Ele chama hoje para nós anunciarmos a palavra de Deus, para nós anunciarmos a verdade de Cristo. Ele, o nosso Deus, atua no mundo através dos homens e as mulheres que ele chama. Mas não adianta ele apenas chamar. Nós devemos dizermos, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 8, eis-me aqui, livre estou ao seu dispor, envia-me a mim. Amados,
Nós somos convidados a testemunharmos o projeto de salvação do nosso Deus, ou melhor, testemunhamos através de Cristo e através da nossa vida, mas somos chamados, cada um de nós, para levarmos adiante esse projeto de Deus. E nesta manhã, a palavra de Deus fala conosco através do profeta Amós. Convidou a cada um de nós, chamou cada um de nós para esse projeto de salvação de Deus, de fazermos parte desse projeto de salvação, não apenas de sermos salvos, mas de atuarmos, levando a salvação para quem precisa. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar a nossa aula de hoje lendo o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 24 até o versículo 38. Lucas 1, de 24 a 38, a palavra do Senhor diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, na segunda parte desse estudo, onde Jesus Cristo é o tema, no credo apostólico, a afirmativa: creio em Jesus Cristo. E lá nós lemos, na parte que trata de Jesus, creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob a autoridade, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sobre Jesus, meus irmãos, cumpre-nos dizer ainda, que Jesus, ele possui a natureza 100% humana e 100% divina. Ou seja, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por que 100% homem e por que ele é 100% Deus? Porque ele foi concebido, como o texto diz, como o credo diz, por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele nasceu de uma mulher humana. Por que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e não foi uma concepção natural
entre dois seres humanos? Porque ele, em sendo concebido por um homem, a natureza pecaminosa estaria ali também presente, né? Então Jesus é concebido por obra do Espírito Santo, né? De uma mulher, sendo ela ainda virgem, para ficar caracterizado que não houve contato humano com aquela mulher. Ou seja, Jesus é 100% Deus, porque ele é concebido por obra do Espírito Santo, e ele é 100% homem, porque é nascido de mulher. E isso faz com que Jesus não seja apenas 100% homem, e que nele habite apenas a natureza pecaminosa humana, mas esteja presente nele também a sua porcentagem genuína de Deus. E por que Jesus precisou se encarnar? Porque ele precisava carregar, sim, parcela dessa natureza humana, porque para que ele pudesse, enquanto homem, morrer e pagar o preço do pecado para a remissão dos nossos pecados, né? E para a reconciliação, para que o projeto de Deus de reconciliação do ser humano com Deus pudesse se concretizar da maneira ideal, né? Então há uma necessidade de encarnação, né? Que ele se encarne. Então ele nasce de uma mulher, concebido por obra do Espírito Santo. Nasce então da Virgem Maria com esse propósito, ou com esse objetivo de fazer-se 100% humano, né? Ele precisa encarnar para que nele esteja a porção da natureza pecaminosa humana, e essa seja sacrificada então ali na cruz, né? E ao mesmo tempo ele é 100% Deus, né? Porque ele é nascido também por parte do Espírito Santo, né? E assim ele pode cumprir o propósito divino de assegurar a nossa salvação, né? O texto do Credo vai dizer, né, que ele nasceu da Virgem Maria, ou de Maria sendo ela ainda virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à morada dos mortos, ou ao Hades, como dizem algumas traduções, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, onde está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então esse Jesus nasceu, padeceu sob a autoridade, o consentimento de Pôncio Pilatos, foi condenado à morte por crucificação, né? Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à morada dos mortos. Então, naqueles 3 dias em que Jesus esteve morto, onde estava o seu espírito? Juntamente com o espírito de todos os demais que morrem, né, em Cristo, hoje, né, a partir da nossa visão. E ao terceiro dia ele ressuscita, né? Então, por que Jesus desceu à morada dos mortos? Também porque ele era homem como qualquer outro homem. Mas após a sua ressurreição, ele ressuscita então num corpo glorioso, e tendo ressuscitado nesse corpo glorioso, ele ascende ao céu, retorna ao seu lugar, ao seu trono da glória, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos no dia do juízo, né? No dia da vitória do nosso Rei, no dia do juízo final, né? No dia em que todos aqueles que creram
em Jesus ou não, né? Naquele dia que todos os seres humanos haverão de ser julgados e convidados, né? Recebidos por Deus na sua glória eterna, ou então haverão de ser sentenciados à morte eterna. Meus irmãos, quando nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, todos esses elementos estão presentes, né? O crer e entender que Ele é 100% Deus e 100% homem, né? O crer e entender que Ele nasceu de Maria, sendo ela ainda virgem. Por incrível que pareça, nós vamos encontrar no nosso meio, né? No meio evangélico, aqueles que ainda duvidam dessa matéria, né, desta questão, e começam a acreditar, tendem a acreditar que Jesus era filho de José, né, quando na verdade Jesus é concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Que Jesus tenha morrido e ressuscitado. Ele morreu, desceu ao local onde estão os mortos e ressuscitou ao terceiro dia. E ao final de ter ressuscitado ao terceiro dia, ao final de alguns dias, ele também subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós seguimos assim, então, meus irmãos, e na próxima aula vamos ver a terceira parte a respeito de Jesus, até que possamos entrar na doutrina do Espírito Santo a partir do texto do discurso do credo apostólico. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amados irmãos, depois desta aula nós retornamos para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer os irmãos que acompanham esta aula, essa série de meditações no credo apostólico. Temos aprendido a respeito do credo, temos aprendido um pouco mais da doutrina da Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana Unida. A nossa igreja faz parte das igrejas reformadas, fazemos até mesmo parte da Aliança Mundial das Igrejas Reformadas. Nós fazemos parte de igrejas que tem credos, tem doutrinas, tem dogmas, suas dogmáticas. E dentro da nossa doutrina nós temos as confissões de fé, como nós estamos meditando na confissão de fé, que se chama essa confissão de fé, né? Ou melhor, esta afirmação de fé, que é o credo apostólico, né? E a meditação nesse credo, aprendendo cada parte desse credo. Quero agradecer mais uma vez, repito, a presença dos irmãos. Oremos para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Santíssimo e bondoso Deus, obrigado por esse momento especial, desse dia nós tirarmos esse tempo nesta manhã para o aprendizado da Tua Palavra, para o aprendizado da Tua santa doutrina sobre as nossas vidas. Venha abençoar a vida de cada irmão, ó Pai, que pertence à nossa comunidade. Venha olhar para a humanidade, Senhor, que passa por lutas e dificuldades. Olhe, Pai, olhe para aqueles irmãos que entenderam o Teu chamado do projeto de salvação que o Senhor tem e que saíram pelo mundo para pregar a Tua palavra. E aprendemos recentemente quantos países ainda perseguem os cristãos, quantos cristãos são martirizados, ó Pai, estão sofrendo algum tipo de agressão nesse momento, tanto agressões físicas, agressões psicológicas, estão passando por privações de estarem presos, mas que o Senhor venha confortá-los e consolá-los, ó Pai. Abençoa-nos nesta manhã, os nossos irmãos também, ó Pai, que completaram mais um ano de vida esta semana. Esteja sustentando a vida de cada um deles, Pai. Nesse momento nós nos despedimos dos nossos irmãos e pedimos que o Senhor nos abençoe com o aprendizado da Sua palavra. Mas, contudo, esse aprendizado seja prático, que nós pratiquemos na nossa vida, Pai. Tudo isso pedimos
Em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém.